Bom, então vamos lá, aula 13. Tá. A potência elétrica não tem nada demais. É exatamente aquilo que a gente estudou lá no livro 1. Potência é a rapidez com que se realiza um trabalho. A fórmula da potência elétrica é o tradicional π. Né? Todo mundo já ouviu falar no π. Né? As duas fórmulas mais importantes da eletricidade é o Uri e o π. O Uri vocês viram ali na primeira parte, e agora a gente vai ver o π. É interessante entender que o π vem da fórmula da potência trabalho sobre tempo. Tá? Só existe uma fórmula para potência. Potência é a rapidez com que se realiza um trabalho, trabalho sobre tempo. Vamos preenchendo o livro aí. Só que o que a gente sabe, olha só. O trabalho realizado por uma carga é a carga vezes a DDP, Q vezes U. Essa fórmula aqui, vocês não aprenderam ainda comigo, porque essa fórmula é de eletrostática, tá? E a gente vai ver eletrostática depois. Mas, só para contextualizar, tá? Se tu pega a carga que está andando e tu multiplica pela DDP, tu tem o trabalho, tu tem o valor em joules. Então, fica a carga vezes a DDP sobre o tempo. E aí vocês viram que ali, né, na primeira parte da aula, a carga sobre tempo é o kit, é a corrente. Então, surge o π. Potência é corrente vezes DDP. Então, com o π e com o Uri, vocês vão fazer qualquer coisa de circuitos. A unidade de potência continua sendo watt. A corrente tem que ser medida em amperes e a DDP tem que ser medida em volt. Ampere vezes volt é o watt, é o W maiúsculo. O problema da potência é o seguinte, gurizada. Se potência fosse só π, só I vezes U, seria tranquilo. Só que a partir do π, a gente abre duas fórmulas diferentes para potência. E é aí que começa a confusão da eletricidade. Imaginem vocês que eu junte o π com o Uri, tá? Vamos colocar o Uri aqui embaixo. Podem ir copiando no livro. E aí vamos brincar um pouquinho com fórmulas. Tá, potência é I vezes U e U é igual a R vezes I. Perfeito. Se no lugar desse U aqui, ó, eu colocar o R vezes o I, vai ficar I vezes R vezes I. Como aparece 2I, o I fica ao quadrado. Então surge uma derivação dessa fórmula, que é o famoso piriri. Potência também pode ser a resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. A gente chama essa fórmula de piriri, porque o I é ao quadrado. E a mesma coisa eu posso fazer se eu isolar o I, né? Se eu pegar nessa fórmula aqui, ó, e isolar o I, o R passa dividindo. E aí fica U sobre R. E aí no lugar do I eu colocar U sobre R, vai ficar U sobre R vezes U. E aí o U fica ao quadrado. Então, pode ser piriri e também pode ser potência igual a U ao quadrado sobre a resistência. Então, eu posso usar π, eu posso usar piriri, eu posso usar U ao quadrado sobre R. Qualquer uma dessas três fórmulas calculam a mesma coisa, calculam a potência. Então, o grande problema aqui que vocês vão notar na hora dos exercícios é o seguinte. Quando vocês têm todos os valores, quando vocês têm números, é tranquilo, porque qualquer uma que tu usar vai dar o resultado certo. O problema são as questões teóricas. Física, sempre o problema é a teoria. Qual é o grande pepino que isso aqui está produzindo? Olha só. Nessa fórmula aqui, potência e resistência são diretamente proporcionais. Nessa fórmula aqui, potência e resistência são inversamente proporcionais. Então, vamos pensar assim, ó. Vocês estão aí na casa de vocês, aí vocês estão usando ferro de passar roupa. E aí tu quer deixar o ferro de passar roupa mais quente. Tu quer que ele, né, tu tá achando que ele tá frio, ele não tá passando a roupa direito, tu quer aumentar a temperatura do ferro. Para o ferro ficar mais quente, o ferro tem que ter mais potência. Como que tu faz para aumentar a potência do ferro?
Tu aumenta a resistência ou tu diminui a resistência? Essas são as questões que vão cair. Nessa fórmula, se eu aumentar a resistência, eu aumento a potência. Nessa fórmula, se eu aumentar a resistência, eu diminuo a potência. Então, como que eu vou saber qual fórmula usar? Essa é uma das dificuldades da aula de hoje, tá? E isso não tem uma solução simples, porque varia de exercício para exercício. Mas tem uma dica bem boa. Vocês vão ver daqui um pouquinho que existem 2 tipos de associações, na realidade 3, série, paralelo e mista. Essa fórmula aqui, ela é melhor para ser usada na associação em série. Preencham o livro ali de vocês, isso é bem importante. E essa fórmula aqui, ela é ideal para ser usado no paralelo. O que vocês vão ter que saber de cor? Quem já não sabe? A casa de vocês é um paralelo. A casa de vocês não é um circuito em série, nem um circuito misto. Todas as casas de todo mundo é uma associação em paralelo. Então, gurizada, essa fórmula aqui é a principal fórmula de potência. Podem pintar ela aí no livro de vocês, usar aquelas canetas marca-texto. Essa fórmula aqui é a fórmula que vocês vão usar 90% das vezes para resolver as questões teóricas. Porque as questões teóricas, principalmente do Enem, da UPF, são situações do cotidiano, vida real. E na vida real, todas as associações são em paralelo. Então, essa fórmula diz que numa associação em paralelo, potência e resistência são inversamente proporcionais. Por quê? Porque numa associação em paralelo, a DDP, o U, esse valor aqui, ó, ele se mantém constante. É muito importante na aula de hoje vocês pensarem vida real, tá? O que tu tem certeza na tua casa? Agora na tua casa, a geladeira tá ligada? Sim, tá ligada. Qual é a resistência da tua geladeira? Tu não sabe. Qual é a potência da tua geladeira? Tu também não sabe. Muita pouca gente sabe quando é que vale a potência de uma geladeira. Qual é a corrente que está passando pela tua geladeira? Tu não sabe. Mas qual é a U da tua geladeira? A U da tua geladeira é 220 volts, porque tu mora em Caxias do Sul. Então, essa fórmula é muito importante no paralelo, porque no paralelo, isso aqui, ó, a DDP, ela não muda nunca. Né? Qualquer coisa que eu for ligar na minha casa, um aparelho de som, uma geladeira, um secador de cabelo, um ferro de passar roupa, o que eu tenho certeza? Que ele vai receber uma DDP de 220 volts. Então, se eu tenho um lugar que a DDP se mantém constante, conforme eu aumento a resistência, a potência diminui, vice-versa. Por que essa fórmula é perigosa para o paralelo? Eu gostaria que vocês entendessem isso bem. Eu posso usar essa fórmula no paralelo? Posso, mas eu tenho que saber muito bem o que eu estou fazendo. Porque no paralelo, a corrente não se mantém constante. Aí tu vai dizer assim, ó, eu estou na minha casa e eu diminuo a resistência. O que acontece com a potência? Se eu pensar nessa fórmula de maneira inocente, se eu diminuo a resistência, eu diminuo a potência. Tá, mas aí tu está considerando que a corrente é a mesma. Na tua casa, a corrente muda. O que é constante é o U. Então, o que acontece na tua casa? Se tu diminui a resistência, a corrente aumenta por causa do URI. Né? Pensa só, na tua casa, o U tem que se manter constante, certo? Então, se tu diminui a resistência, o I aumenta para compensar. E aí o U vai ser sempre o mesmo. E aí, como esse I aqui é elevado ao quadrado, se a resistência diminui 2, a corrente aumenta 2. Só que esse aumento de 2 vai ser elevado ao quadrado, que vai dar 4. Então, mesmo a resistência diminuindo, a potência vai aumentar. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma coisa bem complicada, tá? Por quê? Porque tem aluno que não entende isso aqui direito e aí pensa assim, ó, tá, então, essa fórmula eu só posso usar no série e essa fórmula eu só posso usar no paralelo. Não é isso que eu estou dizendo. Olha só, essas 3 fórmulas, elas podem ser usadas em qualquer lugar, porque essas 3 fórmulas dão o mesmo resultado. Só que é melhor, é mais fácil, né? Tu evita erro se tu usar essa aqui no série e essa aqui no paralelo. Mas vocês podem usar a fórmula que vocês quiserem no exercício que vocês quiserem, desde que tu saiba o que tu tá fazendo. Por isso que isso aqui é meio complicado, tá? Mas 90% das vezes, vocês usando essa aqui no paralelo, não vai dar rolo.
Então, olha só, vamos pular agora aqui essa parte do consumo de energia elétrica. Vamos ali no final, quando eu vou explicar o chuveiro. Tá? Então, eu vou limpar aqui o que eu fiz. Olhem só. Esquema do chuveiro elétrico. Vocês estão vendo aí que eu botei vários desenhos do chuveiro, aí, resistências de chuveiro, para vocês entenderem. Eu vou fazer com o chuveiro, porque o chuveiro é o que geralmente cai. Mas pode ser um secador de cabelo, pode ser um ferro de passar roupa, pode ser qualquer coisa que tenha um reostato. O que é um reostato? É um resistor de resistência variável. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui, ó, representa a resistência do chuveiro de vocês, tá? Claro, quem usa chuveiro elétrico, né? Quem usa chuveiro a gás aí não tem nada a ver com isso aqui. Essas posições, ó, posição A, posição B, posição C, são aquelas posições quando vocês mexem nessa chave seletora. Claro que os chuveiros mais modernos hoje eles têm aquela vareta que desce, que tu vai girando a vareta e aí tu consegue regular a temperatura da água do jeito que tu quiser, não tem uma posição fixa. Mas tem aqueles chuveiros antigos, né, que tem 4 posições, tem aqueles chuveiros mais simples que só tem 2 posições. Aqui, para vocês entenderem, nós vamos fazer um esquema daqueles chuveiros de 4 posições. O Duchas Corona, um banho de alegria, um sonho de água quente. Então, assim, ó, deixa eu copiar aqui primeiro, depois vocês fazem o desenho, tá? Pela aula anterior, vocês viram que eu preciso sempre de uma DDP. Não existe corrente elétrica se não tiver diferença de potencial. Então, eu preciso de um polo positivo e preciso de um polo negativo. O positivo é sempre representado pelo risco maior, porque é mais, e o menos, né? Então, aqui eu vou ter o polo positivo e aqui eu vou ter o polo negativo. Como é que fica o esquema de um chuveiro? A gente geralmente faz assim, ó. A gente faz uma circunferência aqui, e aí, vamos colocar 4 resistências. Ó. Uma resistência aqui, uma resistência aqui, uma resistência aqui, uma resistência aqui. Essas resistências representam o caminho que a corrente tem que percorrer. E aqui eu vou ter 4 posições fixas. A posição A, a posição B, a posição C e a posição D. Podem ir copiando aí, tá? E aqui no meio vai ter a coisa mais importante, que é engatado no negativo para fechar o circuito. Aqui no meio, nós teremos a chave seletora. Então, a chave seletora ela pode ser posicionada no ponto A, ou ela pode ser posicionada no B, ou no C, ou no D. Então, essa chave seletora é aquela chave que vocês mexem quando vocês querem mudar a temperatura do chuveiro. No caso daqueles chuveiros de temperatura, né, que não tem posição fixa, aquela da vareta, quando tu vai girando a vareta, tu vai mexendo nessa flechinha aqui e essa flechinha vai fazendo a resistência aumentar ou diminuir. Beleza? Então, copinha aí, bem bacana. Como é que aparecem essas questões, tá? Essas questões aparecem, qual é a posição do verão, qual é a posição do outono, qual é a posição do inverno, qual é a posição da primavera. O que tem que entender aqui? Olha a OBS que eu coloquei aqui no rodapé bem grande. Em uma associação em paralelo, tu é obrigado a saber que todas as casas de qualquer país do mundo é um paralelo, não existe uma casa em série, não existe uma casa mista, já vão se acostumando com isso. Para aumentar a potência, devemos... O que eu acabei de explicar? Numa associação em paralelo, a melhor fórmula, a fórmula que evita problemas, é o P igual a U ao quadrado sobre o R. Então, como U não muda nunca, potência é inversamente proporcional à resistência. Então, se eu quero aumentar a potência de qualquer coisa da tua casa, eu tenho que diminuir a resistência. Então, olha só. Copinha aí. Vamos começar a pensar agora no caminho da corrente, tá? Em física, a gente trabalha com corrente convencional. A corrente convencional sai do polo positivo.
Então, imaginem vocês que o circuito do chuveiro esteja exatamente nesse desenho aqui, né? A chave conectada na posição A. Então, qual é que vai ser o caminho da corrente? A corrente vai sair do polo positivo, vai começar a fazer o passeio dela aqui, ó. Vai passar por uma resistência, duas resistências, três resistências, quatro resistências e vai para o polo negativo. Então, quando a chave está na posição A corrente percorre um caminho muito grande de resistência. Se a resistência é grande, a potência é pequena. Se a potência é pequena, o chuveiro esquenta pouco. Então, a posição A, meus amigos, é o verão. O A é o verão. Essa confusão é uma confusão que sempre aparece, tá? Peguem aqueles chuveiros mais simples, aqueles chuveiros que geralmente a gente usa na praia. Só tem duas posições, quente e frio, tá? Ou quente e morno. Se vocês abrirem esses chuveiros, vocês vão ver que lá dentro tem duas resistências. Tem uma comprida e tem uma curta. A maioria das pessoas que nunca estudou esse conteúdo acha que a resistência do inverno, a resistência que esquenta muito, é a comprida. É ao contrário. Quando a gente quer água muito quente, a gente tem que ter pouca resistência, porque pouca resistência significa muita potência. Por isso que o chuveiro elétrico, quando tu quer que a água seja muito quente, tu tem que diminuir a vazão, a gente fecha um pouco a torneira. Como é que a gente faz para tomar banho de chuveiro elétrico no inverno, quando está muito frio? A gente seleciona o máximo de potência lá na chave seletora e aí a gente abre pouquinho a água. Por que acontece isso? Porque na potência máxima, a resistência é pequena. E aí, como a resistência é pequena, ela tem pouca área para esquentar a água. Então, se tu deixa o chuveiro muito aberto, saindo muita água, como a resistência é pequena, mesmo essa resistência estando muito quente, ela não consegue esquentar toda aquela água. Por isso que nas regiões muito frias, a gente opta por chuveiro a gás. O chuveiro a gás ele é bem mais caro que o chuveiro elétrico, né? O gás hoje está muito caro, mas o chuveiro a gás é um chuveiro que tu consegue ter muita água e a água sair muito quente, né? Então, é um problema que tem com o elétrico. Tudo bem que hoje tem uns chuveiros elétricos mais modernos com muita potência e acaba dando um banho bom mesmo no inverno, mas antigamente não tinha, tá? Então é um pepino isso. Então agora assim, ó, pensem que eu vou deslocar a chave para a posição B. O que acontece, tá? A corrente elétrica, ela não volta. Já vão pegando essas manhas. Então, olha só, eu vou apagar a chave aqui, vocês não precisam fazer isso, tá? E vou colocar ela na posição B. O que acontece conforme essa chave seletora for andando? A resistência vai diminuindo, né? Qual é o caminho da corrente agora? Ela vai sair do positivo, vai passar por uma resistência, duas resistências, três resistências, ela vai entrar aqui, vai para o negativo. Não tem como a resistência chegar aqui, ó, ela ir até o A, ela, opa, não tem como, daí eu volto. Não, ela não faz isso, né? Quando tu estipular um caminho para ela ir para o negativo, ela já vai direto para o negativo. Corrente elétrica nunca vai e volta, tá? Então, conforme eu for mudando essa chave para a posição B, para a posição C, para a posição D, eu estou diminuindo a resistência. Diminuir a resistência é aumentar a potência. Então, a posição B é um pouquinho mais potente do que a posição A. Então, a água vai ficar um pouco mais quente. Qual é a segunda estação mais fria? Vamos dizer assim, né? A ordem de temperatura, né? O verão é a estação mais quente. Depois do verão, o que vem? A primavera. Cuidado que não está em ordem isso aqui, né? Aqui está na ordem das estações do ano que ocorrem durante o ano, mas não é a ordem do chuveiro. Porque a primavera, ela é mais quente que o outono. Então, a primavera, a gente toma banho um pouco mais frio. Então, a posição B é a da primavera. Esse é o pega-ratão dessas questões. O B é a primavera. Quando tu botar a chave na posição C, o que acontece na posição C? Eu tenho quase resistência mínima. Se eu tenho quase resistência mínima, eu tenho quase potência máxima. Então, a posição C só pode ser o outono. E claro, quando eu colocar a chave na posição D, eu tenho o mínimo de resistência. O mínimo de resistência, eu vou ter o máximo de potência. Então, a posição D é o inverno. Isso serve para secador de cabelo, isso serve para ferro de passar roupa.
Meninas, vocês têm secador de cabelo com 3 velocidades, provavelmente, né? A velocidade 1 é fraquinha, a 2 é média e a 3 é forte. Tá, então quando que o secador de cabelo de vocês tem resistência mínima? Quando ele é mais forte, na posição 3. Então, conforme vocês vão botando a chave para a posição 1, para a posição 2, para a posição 3, vocês estão diminuindo a resistência. Diminuindo a resistência, vai aumentando a potência. Beleza? Isso é bem importante, tá? Se alguém não entendeu alguma coisa, depois me mande dúvida, eu explico de novo. Mas isso vai cair muito em provas, tá? Isso é fundamental de entender. Beleza? Vou limpar. Agora vamos para aquilo que eu falei que o Enem adora, que é o consumo de energia elétrica. Bom, aqui é o seguinte. Como é que a gente calcula a conta de luz da casa, né? Como é que a gente sabe quanto de energia elétrica a gente gasta para o governo poder cobrar da gente, para a RGE mandar a conta? É o famoso quilowatt-hora, que como tem a palavra watt embutido, uma galerinha se confunde achando que é uma unidade de potência, e não é. É uma unidade de trabalho ou de energia. Por que a gente consome energia? Porque os aparelhos, né, transformam energia elétrica em energia térmica, em energia cinética. Depende do aparelho que tu estiver usando. No chuveiro elétrico, tu tem a transformação de energia elétrica em energia térmica. No liquidificador, ele cria movimento. Então, tu transforma a energia elétrica em energia cinética. Os aparelhos realizam trabalho. E aí, se vocês olharem para essa fórmula é a mesma de cima. O que é potência? Trabalho sobre tempo. Se potência é trabalho sobre tempo, não precisa copiar. Se potência é trabalho sobre tempo, na hora que tu isolar o trabalho, o tempo passa multiplicando. Então, trabalho ou energia, esse E aqui, tá? É o E de energia consumida. É potência vezes tempo. Então, é a mesma fórmula de cima. O problema aqui são as unidades. No sistema internacional, a potência é medida em watt e o tempo é medido em segundos. Watt vezes segundo é o teu amigo Joule. Joule é a unidade de trabalho de energia no SI. Se lembram lá de mecânica. Só que o Joule, ele é muito pequenininho, tá? Um Joule é uma porrinha. Se a conta de luz de vocês viesse em joules, daria bilhões de joules por mês. Então, o que a gente faz? A gente adota unidades maiores. Se tu medir a potência em watt e tu medir o tempo em horas, tu vai ter o watt-hora. Ó, aqui, ó. A gente adora colocar o por. Watt por hora. Não. Isso aqui é watt vezes hora. E aí, quando uma unidade tem vezes, a gente não leu vezes. Então, essa unidade se chama watt-hora. Quem que é o watt-hora? O watt-hora é o irmão mais velho do joule. O watt-hora, ele vale mais do que o joule. Olha só, aprendam a fazer transformações, tá? Podemos usar aqui esse espaço. Ó. Como é que eu transformaria 1 watt-hora em joule? Eu sei que o joule é watt vezes segundo. Então, eu tenho aqui, ó, 1 watt durante 1 hora. Então, eu tenho 1 watt vezes 1 hora. Mas 1 hora são 3.600 segundos, né? Então, 1 watt-hora são 3.600 joules. Porque é 1 vezes 3.600. Só que o watt-hora também é pequeno para a conta de luz. Então, eles acabam usando a potência em quilowatt. A gente mede a potência das nossas coisas em unidades de 1000. Ah, o meu chuveiro é de 4 quilowatts. Significa que o teu chuveiro tem 4.000 watts. E aí tu mede o tempo em horas e aí surge o quilowatt-hora, que é uma das unidades mais perguntadas pelas provas, porque é vida real total. Então, primeira observação. O quilowatt-hora é uma medida de trabalho, é uma medida de energia. Como tem a palavra watt, muita gente associa isso aqui com potência. Não.
quilowatt-hora é uma medida de energia. O quilowatt-hora é o irmão mais velho do joule. Olha só, se 1 watt-hora vale 3.600 joules, quanto que vale 1 quilowatt-hora? Todo mundo sabe que o quilo é 1000. Então, se eu quisesse transformar 1 kWh em joules, e vocês vão ter que fazer isso em algumas questões, essa aqui ó, é a transformação mais importante. Se fosse para decorar alguma coisa, é essa aqui que vocês têm que decorar. Mas, de novo, eu preferia que vocês não decorassem, que vocês entendessem. Olha só, 1 kW, né? 1 kW são 1000 watts. Então, eu tenho 1000 watts vezes 1 hora. Tá, mas 1 hora são 3.600 segundos. Então, olha só. São 3.600.000 joules. Como o número fica muito grande, dízima periódica. 3,6 vezes 10 na 6 joules. 1 kWh são 3.600.000 joules. São 3,6 vezes 10 na 6 joules. Isso cai bastante, tá? Essa transformação aqui, a UPF adora, a Unisc gostava muito, mas agora foi substituída pelo Enem. No Enem, geralmente, quando cai essa transformação, eles até dão, tá? O Enem, eles dão bastante dados, mas a URGS, a UPF não vão dar. Por isso que a conta de luz não vem em joules, tá? Olha para a conta de luz da tua casa aí. A conta de luz da tua casa é 150, 200, 250 kWh por mês. Então, imagina, eu gasto 250 kWh. Então, quanto é que daria em joules? Daria 250 vezes 3.600.000. Então, o joule é uma unidade muito, muito pequenininha. Por isso que a maioria das questões não vem, né? A maioria das contas não vem em joules, senão o número seria muito grande. Mas gravem bem que o quilowatt-hora é uma unidade de energia de trabalho, tá? Isso é bem importante. Não se atrapalhem, porque tem a palavra watt e achar que é uma unidade de potência. Beleza? Tranquilos? Vamos para os circuitos, vamos para a parte bacana. Então, deixa eu limpar aqui e vamos adiante. Bom, aqui agora começa a festa. Associação em série, associação em paralelo e a mais importante, que é a mista. Isso aqui é um conteúdo meio que infinito, tá? Dá para ficar aqui até as 3 da tarde fazendo circuitos para vocês resolverem. Claro que a gente não tem esse tempo, então a aula de hoje é uma aula que tem que ser bem estudada, tá? Todo mundo aí fez o 3º ano, todo mundo se lembra quantos circuitos vocês resolveram. As provas adoram circuitos elétricos. Então, assim, tem que se puxar nisso aqui. Quando tu estuda os circuitos de maneira separada, só série, só paralelo, não é difícil de entender. O problema é quando tu junta tudo. O que é uma associação em série? Notem o meu circuito aqui, ó. Tu tem o positivo e tu tem o negativo. Sem o positivo e sem o negativo, se não tiver DDP, não tem corrente elétrica. Tu tem 3 lâmpadas, tu tem a lâmpada 1, tu tem a lâmpada 2 e tu tem a lâmpada 3. A corrente elétrica, ela sai do positivo. Então, eu vou ter a corrente elétrica saindo aqui desse polo positivo. Ela vai valer I. E aí, essa corrente elétrica vai passar pela primeira lâmpada. A mesma corrente elétrica passa pela segunda lâmpada. A mesma corrente elétrica passa pela terceira lâmpada. E a mesma corrente elétrica chega no negativo. Ó, não existe consumo de corrente elétrica. A lei mor de um circuito é, se saem 2 amperes do polo positivo, tem que chegar a 2 amperes no polo negativo. A corrente elétrica, gurizada, é a quantidade de elétrons que circula no circuito. Não tem como ter consumo de corrente elétrica, tá? Se existisse consumo de corrente elétrica, os elétrons que saem não são todos os elétrons que chegam. Isso não pode acontecer. O que existe é consumo de energia. Aqui em eletricidade não pode confundir carga com energia. A quantidade de cargas que passa pelas lâmpadas é a mesma. Quando a carga passa pela lâmpada, a lâmpada transforma energia. Ela transforma, né, energia elétrica em energia luminosa e energia térmica.
mas as cargas não mudam, porque as cargas são a quantidade de elétrons. Por que que as nossas casas não são assim? Por que que não se faz, né, associação em série, né, só em algumas situações especiais? Olha aqui, ó. Ó a observação aqui, ó. Evita-se instalar elementos em série, pois se a corrente elétrica for interrompida, todos eles deixarão de funcionar. Imaginem vocês que uma dessas lâmpadas queime. O que é queimar uma lâmpada? Queimar uma lâmpada é romper o filamento. Esse filamento aqui, ó, não precisam copiar isso, tá? Esse filamento aqui, ó, ele vai queimar. Todo mundo já viu uma lâmpada queimada, eu espero, né? Se esse filamento rompe, se esse filamento queima, tu rompe o circuito, né? O circuito fica desconectado. Imagine o seguinte, ó, não precisa copiar isso, ó. Tem o polo positivo, aí vai ter uma resistência aqui, aí vai ter uma resistência aqui, aí vai ter outra resistência aqui, e aí vai ter o negativo. Queimar uma lâmpada, gurizada, é como se a resistência deixasse de existir. Imagina que essa resistência aqui some, tá? E aí tu não tem mais ligação entre o positivo e o negativo. No momento que uma resistência queima, tu estás acabando com a DDP. E sem DDP não tem corrente. Então, se a lâmpada 3 queimar, a lâmpada 1 e a lâmpada 2 apagam. Elas param de funcionar. Cuidado, elas não queimam. Numa associação em série, quando uma resistência queima, as outras também queimam. Tem questões pedindo isso. Não. Essa lâmpada 1 e essa lâmpada 2, elas não vão queimar se a lâmpada 3 queimar. Elas apenas vão apagar. E aí o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que procurar qual lâmpada está queimada, substituir aquela lâmpada. Quando tu substitui aquela lâmpada, tu conserta o circuito. E aí todas vão voltar a funcionar de novo. Só que daí, pensa no problema da vida real. A tua casa é uma série, beleza? Beleza. Tu chegou em casa, né? Tu entra na tua casa e tu acende a primeira luz da casa, lá, a luz da entrada do hall. Tá, e aí não acende. Tá, então isso quer dizer que alguma lâmpada queimou. Qual lâmpada queimou? Não sei. Tá, mas aí como que tu vai saber se nenhuma acende? Aí tu teria que pegar uma lanterna e ir tirando todas as lâmpadas que tu tem na tua casa para achar qual que tá queimada para substituir, para tudo voltar a funcionar. Então é uma coisa que não existe. Não tem como na vida real fazer uma associação em série numa casa. Dá para fazer em outras coisas, né? Antigamente tinha aquelas lampadinhas de Natal que eram em série, que uma pifava e tudo apagava, né? Agora nem mais essas de Natal, porque as de Natal agora são LED. E o LED nunca é uma associação em série, porque senão ele não funcionaria. Depois eu explico. Então, quais são as observações do série? Primeiro, as resistências são dependentes. Eu ia dizer independentes, mas isso é o paralelo. Pode anotar aqui, ó. Associação de resistores em série. Escreve aqui, ó. Resistências dependentes. Dependentes. Ou tudo funciona ou nada funciona. É isso que aqui quer dizer. O que acontece com a corrente no série? Então, olhem agora as observações. A corrente é a mesma em todas as resistências. Então, a associação em série só possui uma corrente. A corrente é igual na 1, que é igual na 2, que é igual na 3. No momento que a corrente é a mesma, a DDP se divide. A DDP é diferente em todas, exceto se elas forem iguais. O U total do circuito vai ser igual ao U que tiver no 1, mais o U que tiver no 2, mais o U que tiver no 3. Então, olha só. O objetivo da associação em série é manter a corrente. Se tu mantém a corrente, tu divide a DDP. Por exemplo, essas 3 lâmpadas aqui do meu circuito são iguais, tá? Então, não precisa copiar isso para não poluir. Então, imagine que o U desse circuito seja 30 volts, tá? Se as 3 lâmpadas são iguais, cada lâmpada vai ficar com 10. Então, essa lâmpada vai ter 10 volts, essa lâmpada vai ter 10 volts, essa lâmpada vai ter 10 volts. Claro, né? Se elas fossem diferentes, elas iam ficar com valores diferentes, mas a soma tinha que dar 30. O que isso aqui quer dizer? Ó? Que a DDP total tem que ser a soma da DDP que tem em cada uma.
justamente porque a DDP se divide. E aí vocês vão ver daqui um pouquinho que o paralelo é exatamente ao oposto. Então, qual é o objetivo do série? Manter a corrente. No momento que tu mantém a corrente, a DDP divide. A DDP vai ser a soma. Como é que se calcula a resistência total ou a resistência equivalente no série? É só somar todas as resistências. Por isso que a associação em série não cai muito, porque ela acaba sendo uma associação simples. Tu soma todas as resistências que tu tem a resistência total ou equivalente. A potência dissipada, vocês viram, né? A melhor fórmula que tem é o piriri, é o R vezes I ao quadrado. Claro que no paralelo é a outra, mas essa é a melhor para o série. As observações eu já falei ali da primeira, né? Que evita se instalar, porque se um pifa, os outros não funcionam. E essa aqui a gente vai ver agora, que quanto maior o número de resistores em série, maior será a resistência e aí menor será a corrente. Então vamos direto fazer um exemplo. Deixa eu limpar tudo aqui que eu fiz. Vamos ver o exemplo. Existem várias maneiras de representar os circuitos, tá? Esse é outro problema que nós vamos ter hoje. Como é que eu fiz ali em cima? Eu fiz uma linha reta. É difícil eu cair numa linha reta, tá? Aqui eu já estou mostrando para vocês o circuito em formato de quadro, a gente chama. Mas é a mesma coisa. Como é que eu identifico se é uma série ou se é um paralelo, tá? Quando eu dou plantão de circuitos, o aluno chega ali, prof, não estou conseguindo resolver esse circuito, tá? O que eu peço para ele? Tá, resolve, eu quero ver como é que tu faz. Tem um esquema para resolver isso aqui, tá? É que nem fazer momento. Né? Eu vou resolver uma questão de momento. Qual é a primeira coisa que eu tenho que achar? O eixo de rotação. Se eu não identifico onde é que está o eixo, eu vou errar a questão. Para resolver circuitos, vocês têm que desenhar a corrente. Não pode ser preguiçoso. A corrente, ela sai da onde? Sai do positivo. Então, a corrente sai do positivo. Aqui está ela. Aí ela começa a passear. Aí a corrente vai passar pelo resistor 3. A mesma corrente vai passar pelo resistor 7. A mesma corrente vai passar pelo resistor 2. E a mesma corrente vai chegar no negativo. Tá, então, nesse circuito aqui, quantos caminhos, quantas opções a corrente tem? Né? Então, isso é uma associação em série. Não existe uma divisão, não existe um nó. Vocês vão ver depois que é bem fácil de identificar o série do paralelo, por causa do nó. Não tem nó nesse circuito, não tem lugar onde a corrente se divida. Tá, então isso é uma associação em série. Como é que se resolve uma associação em série? Primeiro, se acha a resistência total ou equivalente. Numa associação em série, a resistência total ou equivalente é a soma de todas as resistências da associação. Então, tu tem que somar tudo. Beleza. O que eu tenho? Eu tenho 3 ohms, mais 7 ohms, mais 2 ohms. É uma loucura circuitos, né, meninas? É cheio de ohms. É ohms para tudo que é lado. Então, eu vou ter aqui 12 ohms. A resistência total é uma dúzia de ohms. Depois que eu achei a resistência total, o que eu aplico? URI. Por isso que o URI é o melhor amigo de vocês na eletricidade. Então, achei a resistência total, meto o URI. U é igual a R vezes I. Qual é o U do circuito? 24 volts. Qual é a resistência do circuito? 12 ohms. Quanto vale a corrente do circuito? 2 amperes. Então, quem que vai ganhar esse 2 amperes? Todo mundo, porque só tem uma corrente. Então, o que acontece? O 2 amperes sai do positivo, então aqui eu tenho 2 amperes. O 2 amperes passa pelo 3 ohms. O 2 amperes passa pelo 7 ohms. O 2 amperes passa pelo 2 ohms. E o 2 amperes volta para o negativo. Só existe uma amperagem. Essa amperagem ela tem que passar por todas as resistências no série. Estou dando um tempinho aí para vocês copiarem, tá? Que agora que eu vou começar a complicar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda uma pergunta ali no chat. Eu paro, eu volto, eu explico de novo.
Vocês estão vendo que a associação em série não é difícil. É raro cair questões em série nas provas, tá? Porque ela é relativamente simples. Mas claro que dá para complicar. Depois eu vou mostrar uma da URGS para vocês. Ô, Matana, Oi. uma resistência maior não receberia mais corrente? Na associação em série, não. Ah, tá, E tá, no paralelo é ao contrário, tá? No paralelo, quanto maior a resistência, menos corrente. tá. Cuidado com isso. Olha só, pensa no nome, tá? Resistência. Resistência é uma coisa que deixa ou que não deixa passar. Não deixa. Exatamente. Então, quanto maior a resistência, menos corrente passa. Só que no caso do série, isso não interessa. Porque como todas as resistências estão ligadas juntas, com quem que eu tô falando? A Carol. Com a Carol. Olha só, Carol. Esse circuito, na realidade, não existe o 3, o 7 e o 2. Existe 12 ohms. Para a corrente elétrica, o que que interessa, tá? Tu tem uma DDP de 24 volts e uma resistência de 12. Essas resistências estarem separadas não interessa para a corrente, porque é uma série. Então, o que equivale é esse 12 aqui. Entendeu? Sim. Só que agora, o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer a divisão desses 24 volts. É isso que as questões vão pedir para vocês. Ó, não precisam copiar o que eu vou fazer agora, para não poluir. A questão de vestibular vai ser assim, ó. Vai ter um voltímetro aqui, ó. E aí ele vai pedir qual é a marcação desse voltímetro. Esse voltímetro aqui, ó, ele está em paralelo com a 3. Então ele vai medir a voltagem que passa na 3. Aí vai ter um voltímetro aqui, vai ter um voltímetro aqui. Mais adiante eu vou falar dos voltímetros, tá? Não quero entrar muito nisso agora para não confundir vocês. Mas como é que eu faço todos os cálculos possíveis agora? Como é que eu consigo achar a DDP em qualquer uma delas? Usando o URI. Então, olha só. Imagina que eu queira a diferença de potencial da resistência 3, a DDP aqui. Então, eu quero calcular aqui, eu quero calcular aqui, eu quero calcular aqui. Podem ir copiando agora. O que a gente faz, Carol? A gente faz URI para cada uma das resistências. Então, olha só agora. Ó. URI só para essa aqui do 3, tá? Qual é a resistência aqui? 3. Qual é a corrente que passa por ela? 2. Quando é que é 3 vezes 2? 6 volts. Então, eu acabei de descobrir que essa resistência de 3 recebe 6 volts. Dos 24 volts que eu tenho para distribuir, essa fica com 6. Aplica a URI aqui, ó. U é igual a R vezes I. Quanto vale a resistência aqui? 7. Quanto vale a corrente? 2. Tá, então o U dessa resistência é 14 volts. Quanto vale aqui, URI? Essa resistência aqui vale 2 e a corrente vale 2. Então o U aqui é 4 volts. Como é que eu sei que está certo o que eu fiz? Soma. 6 mais 14, 20. 20 mais 4, 24. Então, o 24 volts se dividiu. E aí, olha a pergunta que eles adoram fazer. Quem é que ganha mais DDP no série? Quem é que fica com mais DDP? A menor ou a maior? A maior. A maior resistência ganha maior DDP. Justamente porque a corrente é a mesma para todas. Então, essa é a observação complementar que a gente tem que colocar aqui, tá? O que acontece na associação em série? Então, olha só. O maior resistor recebe a maior DDP e dissipa. Ops. Ai, burro. Ainda bem que dá para voltar. E dissipa a maior potência. Dissipa com 2 S. E dissipa a maior potência.
Então, olha só, como é que é o esqueminha do série, tá? Vamos deixar aqui dentro. Ó. No série, o resistor maior ganha mais DDP e dissipa mais potência. Então, a associação em série é totalmente invertida do paralelo. Se a casa de vocês fosse uma série, coisa que seria impossível, para aumentar a potência, nós teríamos que aumentar a resistência. A gente viu antes no chuveiro elétrico que para te aumentar a potência, tu diminui a resistência, porque a tua casa é um paralelo. Mas no série é ao contrário. A associação em série cai muito pouca, tá? No Enem, vocês nunca vão encontrar uma associação em série, porque o Enem trabalha com física do cotidiano. E física do cotidiano não tem o série. O série vocês vão encontrar em perguntas teóricas da URGS, em perguntas teóricas da UPF, mas não em física do cotidiano. Uma coisa que é importante vocês entenderem agora, e que depois eu vou voltar para isso, é entender o que são esses 6 volts, esses 14 volts, esses 4 volts, tá? Isso se chama queda de tensão. Isso aqui é a queda de tensão que a resistência produz. Vamos escrever só numa aqui, ó. Vamos escrever nessa aqui, porque tem espaço aqui, ó. Tá? Professor, Oi. se colocasse lâmpadas, elas teriam o mesmo brilho, isso? Não. Se aqui fossem 3 lâmpadas diferentes, a lâmpada de 7 ohms brilharia mais. Ah, entendi. Tá. Elas só brilhariam na associação em série, só tem o mesmo brilho se as resistências forem iguais. Tá. Numa associação em série, é bom ser grande. Então, quanto maior for o resistor, como ele vai ganhar mais, né? Com quem que eu tô falando? O Chay. Chay, olha só. Quando tu quer saber o brilho de uma lâmpada, e vão ter várias questões assim, tá? Qual é a grandeza que tu tem que calcular que tu nunca vai errar? Potência. O que determina o brilho de uma lâmpada é a potência. Então, imagina só nesse circuito aqui que tem essa pergunta, tá? Qual dessas 3 lâmpadas brilha mais? Aí tu ficou em dúvida, tu diz, mas agora é a maior ou é a menor? Cara, calcula a potência. Aí olha só, de cabeça, né? A gente sabe que potência é π. Tá, então olha só. Essa pequenininha aqui, ó, a corrente é 2, porque 2 é para todo mundo, tá? E a DDP é 4. Tá, então 2 vezes 4, 8. A potência dessa aqui é 8 watts. Se tu pegar essa de 7, ó, a corrente é 2, mas a DDP é 14. 2 vezes 14, 28 watts. Então, essa aqui está dissipando 28 watts, essa está dissipando 8 watts. Então, essa lâmpada brilha mais. Então, no série, brilha mais o maior. Eles, às vezes, perguntam isso para confundir, tá? Tá, entendi. Beleza? Vamos com calma, que a aula de hoje realmente é meio complicada. Então, mas eu quero que vocês entendam bem. Então, o que é isso aqui? Ó? O que é esses 4 volts, tá? Corresponde à queda de tensão que o resistor provoca no circuito. Nossa. Provoca no circuito. Então, esses 4 volts, esses 14 volts, esses 6 volts, corresponde à queda de tensão que o resistor provoca no circuito. O que isso quer dizer? Conforme a corrente elétrica vai passando, tu vai produzindo uma queda na tensão do circuito. Não precisam copiar isso que eu vou fazer agora, porque senão vai ficar muito poluído, tá? Mas é só entender o que está acontecendo que fica legal, quer ver? Posso limpar tudo aqui? Todo mundo já copiou? Não, espera. Tá, tô esperando. Beleza. Olha só. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês meio complicada, mas vai ser importante para depois entender uma questão da URGS, tá? Só existe corrente elétrica se existir DDP. Nesse circuito, a DDP vale 24 volts. Tá, mas
eu não sei quanto vale o potencial de cada ponto, tá? Por exemplo, assim, ó, pode ser que esse cara aqui, ó, o positivo, tenha 48 volts. E pode ser que esse aqui, ó, tenha 24 volts. Vocês têm que entender que não existe o positivo e o negativo. Existe o maior e o menor. Por isso que a gente costuma dizer que o positivo é o grande. Né? Por que o positivo é o grande? Porque, na realidade, o potencial dele é maior. Né? Se esse positivo é 48 e se esse negativo é 24, tá, qual é a DDP que existe? 24 volts. Então, poderia ser, né? Ah, esse cara aqui é 100 volts. Tá, e esse cara aqui é quanto? Né? Esse cara aqui é 76 volts. Qual é a diferença? 24 volts. Só que na vida real funciona assim, ó. Na vida real, como é que é a casa de vocês? Na casa de vocês tem o fase e o neutro. Então, para entender melhor, para adaptar para a vida real, a gente costuma fazer assim, ó. Se a DDP é 24 volts, tu bota que o positivo é 24 e aí o negativo é o zero, porque é o fase e o neutro. Então, cada resistência vai produzir uma queda no potencial. Então, olha que interessante. Vocês viram antes, né, que essa resistência aqui era 6 volts a DDP dela, essa resistência é 14 volts e essa resistência aqui era 4 volts, beleza? Então, olha como é que funciona. Aqui é 24 volts, tá? Então, olha só. Qualquer ponto aqui, ó, tem 24 volts. O 24 ele vai andando, ó, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Até aqui é 24 volts. Quando a corrente passa pela resistência, ela produz uma queda no potencial do circuito de 6 volts. Quanto é que é 24 menos 6? 24 menos 6 vai ser a diferença de potencial que vai ter a partir daqui. Então, 24 menos 6 é 18 volts. Então, aqui eu vou ter 18 volts. Então, eu vou ter 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. O 18 vem até chegar aqui, ó. Aí, essa resistência produz uma queda de 14. Tá, então, a partir daqui eu vou ter 4 volts. Aí eu vou ter 4, 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 até chegar aqui. Essa resistência produz uma queda de 4. Tá, então a partir dela, 4 menos 4, 0. Então a partir dela, o potencial aqui é 0 volts. Aí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, fechou. Por isso que a gente diz que cada resistência produz uma queda no potencial. Conforme a corrente passa pela resistência, ela fica com uma parte do potencial que o circuito tem. Por isso que na associação em série a corrente é a mesma e o potencial vai caindo, porque cada resistência vai ficando com uma parte da voltagem. Beleza? Não precisam copiar isso, porque mais adiante vai aparecer de novo, tá? Fiquem tranquilos. Era só para vocês entenderem o que é essa queda de potencial. Vamos agora para o paralelo. Vamos lá. Agora é mega importante, né? O que é o paralelo? É a tua casa. O que o paralelo tem que o série nunca vai ter? O nó. Vocês têm que aprender a identificar o nó. O que é o nó? É o lugar aonde a corrente se divide. Olha a diferença agora. Aqui eu tenho o potencial maior, o positivo. A corrente sai do positivo. Então, o I vai sair do positivo. Cara, quando ele chega aqui, ele encontra o famigerado nó. Esse é o nó. O que é o nó? É o lugar que a corrente se divide. Então, quando a corrente chega aqui, o que ela tem? Ela tem 3 opções, ela tem múltiplos caminhos. Então, ela vai se dividir para passar pela resistência 1, vamos chamar de 1. Ela vai se dividir para passar pela 2, vamos chamar de 2. E ela vai se dividir para 3, vamos chamar de 3. Então, essas resistências vai passar pela 1, pela 2, pela 3, e aqui elas vão se juntar. Aqui eu tenho outro nó. Tu sempre vai ter o nó de entrada e o nó de saída. O nó de entrada é onde divide e o nó de saída é onde junta. E aí, essas 3, elas se juntam e voltam a valer I. Qual é a lei do circuito? Se sai 6 amperes do positivo, tem que chegar a 6 amperes do negativo. Não pode ter consumo de corrente. Então, olha só. O objetivo do paralelo é que a corrente se divida. No momento que a corrente se divide, tu torna as resistências independentes. Imaginem só, quer ver? Ó.
Não precisa copiar, tá? Vou fazer pequenininho aqui, ó. Porque eu não vou conseguir apagar aquelas lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas são imagens, então eu não consigo apagar. Aqui eu consigo. Olhem só. Qual é que é o truque da eletricidade? Só existe corrente se existir DDP. Vou fazer aqui só com duas resistências. Tá, então. Aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo. Enquanto a DDP funcionar, a corrente existe. Então, a corrente vai sair daqui valendo I. O que ela vai encontrar aqui? O nó. Ela vai se dividir em duas. Uma parte vai descer e uma parte vai subir. Show de bola. O que acontece se uma dessas pifar? Tá, imagina que a de cima pife. Tá, daí ela deixa de existir. Tá, mas ela deixa de existir, só que o caminho entre o positivo e o negativo para de baixo vai continuar existindo, né? Essa de baixo aqui vai continuar tendo um caminho para entre o positivo e o negativo. Então, o objetivo do paralelo é tornar as resistências independentes. Podem escrever aqui em cima, ó. Resistores independentes. R independentes. Esse é o grande truque do paralelo. Essa é a tua casa. O que acontece na tua casa quando uma lâmpada pifa? Nada. As outras continuam funcionando. Ó, e esse nada é fundamental, tá? Vocês vão ver as dúvidas depois. Na tua casa, quando uma lâmpada queima, com as outras não acontece nada. Elas ficam iguais como elas estavam, porque elas são independentes. Qualquer uma lâmpada pode queimar, que a outra vai continuar funcionando. Então, o série e o paralelo são invertidos. Qual era o objetivo do série? Manter a corrente. Qual é o objetivo do paralelo? Dividir a corrente. Então, olha só, a corrente é diferente em todas, claro, exceto se elas forem iguais, né? Aqui nesse de cima aqui, se as lâmpadas fossem iguais e tu tivesse aqui, não precisa copiar de novo para não poluir, né? Tu tivesse aqui uma corrente de 6 amperes, que nem eu falei antes, como elas são iguais, cada uma ia ter 2 amperes. Mas a maioria das questões, elas vão ser diferentes. Vai ter que calcular. No momento que a corrente se divide, a DDP se mantém. Claro, ó. Por que na tua casa, qualquer coisa que tu ligar na tomada, a DDP é 220? Porque é uma associação em paralelo. Tá vendo? Essa ligação aqui, ó, ela é independente da ligação do meio, que é independente da ligação de baixo. Então, se a DDP entre o positivo e o negativo for 20 volts, cada lâmpada recebe 20 volts. Porque elas estão ligadas de maneira independente. Então, tu nota, né? O série e o paralelo são invertidos. No série, tu mantém corrente. Então, tu divide DDP. No paralelo, tu divide a corrente. Então, se tu divide a corrente, tu mantém a DDP. O problema da associação em paralelo, um dos problemas do paralelo é calcular a resistência equivalente. Na associação em série, calcular a resistência equivalente é uma barbada. É só somar. No paralelo, tu tem 3 maneiras diferentes. Qual é a primeira maneira? A maneira clássica. O inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências associadas. Então, o inverso da total é igual à soma do inverso do 1 com o inverso do 2 com o inverso do 3. Qual é que é a grande vantagem dessa fórmula? Tá? Nessa fórmula aqui existiriam 3 pontinhos. Aqui, ó. Essa fórmula ela vai ao infinito. Tu pode resolver de todas as resistências que tiver no circuito. Se tiver 20 resistências, tu faz das 20. Tu pode também fazer de um outro jeito, que é esse jeito aqui, que vocês vão ver que é o jeito mais usado, que é multiplicar duas e dividir pela soma das duas. Esse jeito fica legal porque a gente acaba fazendo de cabeça. Só que esse jeito aqui só serve para duas. Não tem 3 pontinhos aqui. Tá? Por que esse jeito acaba sendo mais usado no vestibular? Porque no vestibular eles colocam os números legais. Tá? O que eles fazem assim? Ó? Eles botam aqui, ó, vou dar um exemplo. Os números que mais caem são 6 e 3. De tanto fazer, a galera acaba decorando. Né? 6, né? Aí tu vai ter que usar a fórmula. Tu multiplica e divide pela soma. Tá? Então fica 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18, 6 mais 3 é 9, a resposta é 2.
Então, seguido, eles vão colocar números aqui que tu consegue fazer de cabeça, a multiplicação dividido pela soma. Só que se tivesse mais uma aqui, ó, aí tu não pode fazer das 3 juntas, tá? Tá, e se tiver mais uma, o que tu faz? Tu faz dessa com essa, aí vamos supor que aqui fosse 1, tá? Mais uma de 1. Do 6 com 3 deu 2, tá? E depois tu vai fazer do 2 com 1. Aí tu ia ter que fazer 2 vezes 1 sobre 2 mais 1. Então daria 2 sobre 3. Daria 2/3. Tá? E nessa aqui é automático. Essa aqui tu pode usar todas. Então tem esses 2 jeitos para fazer. E tem um terceiro jeito que é o mais usado, tá? O mais importante é o terceiro jeito. Porque a maioria das questões de vestibular, as resistências são iguais. Se as resistências forem iguais, tu divide R por N. O que é o N? O N é o número de resistores, da associação. Então, olha só. Essa fórmula também é bem legal de fazer de cabeça, tá? Imagine o seguinte aqui, ó. Nesse esquema que eu fiz aqui, ó. Tinham 3, tá? Aí, cada uma é igual. Essa vale 6, essa vale 6, essa vale 6. Tá, como é que funciona agora? Vamos apagar tudo aqui, ó. Tu tem 3 resistores iguais. Então, a fórmula diz que tu tem que dividir o valor de 1, ó, não é somar. A fórmula diz que a resistência total equivalente é o R, o valor de 1 dividido pelo N, que é o número de resistores. Então, todos eles são iguais, então eles valem 6. E quantos de 6 eu tenho? 3. Então a resposta é 2. Esses 3 resistores juntos equivalem a 1 de 2. A maioria das vezes cai só 2, tá? Então a gente acaba decorando que é só pegar metade. Por exemplo, esse vale 8 e esse vale 8. Tá? Quantos de 8 tem? Tem 2 de 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, quando forem resistores iguais, né, 2 resistores iguais, é só tu dividir 1 por 2. Ah, se isso aqui vale 10, isso aqui vale 10, tá? Então a resposta é 5. É barbada, tá? E cai bastante. A potência dissipada, a gente já viu que essa fórmula aqui é a melhor fórmula que tem para o paralelo. Dá para usar as outras, mas essa é melhor. E aí tem as observações. As observações eu vou falar depois quando eu fizer o exemplo. Então agora vamos para o exemplo. Vou limpar tudo aqui, tá? E aí vocês vão ver que no paralelo não é tão simples que nem no sério. Já observem que esse desenho aqui é bem diferente do que eu coloquei lá em cima das lâmpadas, né? Lá em cima nas lâmpadas eu tinha 2 nós. O nó de entrada e o nó de saída. Aqui já é bem diferente. Vamos lá. Como é que se começa um circuito? Se começa o circuito pensando no caminho da corrente. A corrente sai do polo positivo. Aí a corrente vai sair andando, vai chegar aqui. Ó. O que ela encontra aqui? O primeiro nó. Essa corrente aqui vai se dividir para cá. Né? Uma parte vai para o resistor de 6 e uma parte vai descer. Essa que desce vai encontrar outro nó. E aí ela vai se dividir. Uma parte vai para o 9, uma parte vai para o 18. Essa que passa pelo 9, que passa pelo 18, elas vão chegar aqui, ó, e elas vão se juntar de novo. Elas vão se encontrar e vão virar aqui, ó. A resistência, a corrente que tem nessa parte do circuito e a corrente que tem nessa parte do circuito é a mesma corrente, que é a soma da corrente que passar pelo 9 e pelo 18. E aí, essa corrente que está subindo aqui, ó, ela vai encontrar essa corrente que está chegando aqui. E aí, aqui tem outro nó, elas se juntam e aí volta a valer o que tu tinha ali. Então, esse é o circuito. Então, nesse circuito eu tenho 2 nós de entrada e tenho 2 nós de saída. Tá, mas não interessa. Pode ser que esses 2 nós estivessem juntos no mesmo nó. Como que eu identifico que isso aqui é uma associação em paralelo? Nenhuma resistência recebe a corrente total. Imagina que a corrente total tenha saído daqui, né? E aí,
ela vale, sei lá, 20 amperes. Cara, quando o 20 chega aqui, ele já se divide. Então, ninguém está recebendo a corrente total. Se ninguém está recebendo a corrente total, isso é uma associação simples. Isso é só paralelo. O 6, o 9 e o 18 estão em paralelo. Tá, então tu identificou qual é o tipo de associação. Como é que se resolve o circuito? Primeira coisa, encontrar a resistência total ou equivalente. Nesse caso, como as três são diferentes, eu vou fazer da maneira tradicional. O inverso da resistência total é igual à soma do inverso das resistências da associação. Então, né, o inverso da resistência total é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 18. Tem que fazer mínimo, não pode ser preguiçoso. Tá? Qual é o mínimo aqui? 18, aqui os valores são bem fáceis, né? Então fica 3 mais 2 mais 1. Tá? Então fica o inverso da resistência total é igual a 6 sobre 18. Aí vai multiplicar invertido. 6 resistência total igual a 18. A resistência total vale 3 ohms. 18 dividido por 6, 3 ohms. Então agora eu vou falar da primeira observação. A primeira observação resolve um monte de perguntas. A resistência equivalente é menor do que qualquer uma das resistências da associação. O que isso aqui quer dizer, gurizada? Na associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor do que a menor. Olhem as três aqui. Qual é a menor dessas três? 6. Quanto que deu equivalente? 3. Isso serve para vocês conferirem se vocês não estão fazendo cagada. A resistência equivalente sempre tem que ser menor do que a menor. Se a menor é 6, tinha que ter dado menos que 6. Deu menos que 6, está certo. Outro detalhe é o seguinte, que tu pode me pedir. Ah, professor, mas eu não gosto de usar essa aqui. Tá? Tem situações que é bem melhor usar essa aqui, tá? Eu gosto de fazer aquela da multiplicação pela soma. E se eu fizesse multiplicação pela soma, dá certo? Claro que dá certo, tá? Dá certo, tranquilo. Só que aquela tu só pode fazer de 2 em 2. Nesse caso, a multiplicação pela soma é chata, porque tem as de 18, aqui tem os valores grandes, né? Tu teria até mais trabalho de fazer do que fazer por aqui. Mas se tu aplicar, dá certo. Quer ver? Ó, não copiem isso que eu vou fazer, só vou mostrar como dá certo. Ah, eu vou fazer multiplicação pela soma, beleza. Então, a resistência total, pega as duas primeiras. Vai ser 6 vezes 9 sobre 6 mais 9. Tá. Quando é que é 6 vezes 9? Aí tu vai ter, claro, que aqui não tem o que fazer, né? Porque tu vai ter que fazer depois dividido por 15, né? Então, vai dar número com vírgula. Então, vai dar 54 dividido por 15. Vai dar 3,6. Tá, e agora o que eu vou ter que fazer? Com 18. Então, a resistência total vai ser 3,6 vezes o 18, tá vendo? Pega o resultado, dividido por 3,6 mais 18. Quanto é que vai dar isso aqui? 3,6 vezes 18 dá 64,8. Né? Dividido por 21,6. Tá, se tu fizer isso aí, dá quanto? Dá 3. A resposta dá 3 igual. Ah, e aí tu vai me dizer assim, tá, mas eu fiz em ordem, tu fez do 6 com 9. E se eu quisesse fazer do 6 com 18 e depois com 9, tu pode escolher, tá? Do jeito que tu quiser fazer, vai dar certo. Tu pode fazer do 9 com 18 e depois o resultado com 6. Não existe ordem para fazer, tá? Então vocês podem escolher. Eu prefiro quando são 3 ou 4 diferentes, fazer por esse método aqui, o tradicional. Mas tem gente que não gosta de fazer... Tem gente que não gosta de fazer mínimo, aí opta, né? Se vocês fizerem certo, de qualquer jeito dá certo. A física é bem legal por isso. Sempre que tu dá certo, funciona. Sempre que tu faz certo, funciona. É uma loucura. Tá, seguindo ali a barca. Qual é a próxima etapa? URI. Depois que achou a resistência total, é o teu melhor amigo, URI. U é igual a R vezes I. Quanto vale o U do circuito? 36. Quanto vale a resistência? 3 vezes I. Quanto vale o I? 36 dividido por 3, 12 amperes. Até aqui, gurizada, é considerado fácil. Então.
É considerado fácil achar a resistência total e achar o I total. Agora que vai começar a festa. Vocês vão ver depois que na associação, né, na hora dos circuitos, vão ter os amperímetros. Os caras vão colocar aqui um amperímetro, os caras vão colocar aqui outro amperímetro, aí eles vão te pedir, me calcula a marcação desse amperímetro, me calcula a marcação desse amperímetro. Então, até agora foi fácil, foi achar a resistência total e achar a corrente total. Agora eu vou pensar no caminho da corrente, agora eu vou resolver tudo que ele pode me pedir. Então, a corrente total vale 12 amperes. Então, o 12 amperes sai do positivo, começa a dar o passeio dele. O 12 amperes vai chegar aqui e vai se dividir. O que eu já tenho que saber? Se aqui saiu 12, aqui tem que chegar 12. Se não for assim, algo está errado. Fiz cagada. Como é que eu vou fazer agora a divisão do 12? Como é que eu vou saber agora quando que o 12 vai se dividir? Sempre que tem um nó, tem que dividir no meio? Tipo, fica 6 para cada lado? Não. Aqui até vai acontecer isso, tá? Vai acontecer uma coincidência, mas não é sempre assim. Agora eu vou para a teoria. O que a teoria me diz? Isso é uma associação em paralelo. Qual é o objetivo do paralelo? Manter a voltagem. Então, prestem muita atenção no que eu vou fazer agora, porque essa vai ser a confusão que vai dar mais adiante com o misto, tá? Isso aqui não é um circuito misto, isso aqui é um circuito simples. Por que isso aqui é um circuito simples? Porque é só paralelo. Quando cai nas provas só paralelo ou só série, é uma questão fácil. Porque olha só, o objetivo do paralelo é manter a DDP. Se a DDP vale 36 volts, todo mundo ganha 36 volts. Então, esse cara aqui ele vai receber 36 volts, esse cara aqui vai receber 36 volts, esse cara aqui vai receber 36 volts. Aí olha o que nós vamos fazer de cabeça para não poluir. Todo mundo está vendo aqui pelo URI, né, que se tu quer calcular o I, o R passa dividindo. Então, para mim calcular a corrente, é só eu dividir o U pelo R. O que eu tenho aqui? Um U e um R. Então, aplica a URI aqui, vamos fazer de cabeça. Quanto é que é 36 dividido por 6? 6. Tá, então aqui eu tenho 6 amperes. Então, tu vê, 6 amperes. Então, ocorreu uma coincidência. O 12 dividiu 6 para cá, tá? Então, se 6 foi para cá, 6 desceu. Dividiu no meio. O que vai acontecer agora com esse 6 aqui que desceu? Ó? Ele vai dividir de novo. Agora, ele vai dividir em 3 em 3? Vamos ver. Aqui, a DDP é 36 e a resistência é 9. Quando é que é 36 dividido por 9? 4. Então, aqui eu vou ter 4 amperes. Então, vamos lá. Se o 6 chegou aqui e dividiu aqui 4, tá? Então aqui só pode ter sobrado 2, né? Vamos conferir e ver se a gente fez certo, então. Aqui a DDP é 36 e aqui a resistência é 18. Quanto é que é 36 dividido por 18? 2. Então tu vê, dá tudo certo. Então o 12 se dividiu em 6, em 4, em 2. Esse 2 e esse 4 vão se encontrar aqui, né? E aí quanto é que vai valer essa corrente aqui? 6 amperes. Que é a soma do 4 com o 2. Esse 6 amperes vai se encontrar com esse 6 amperes que está vindo aqui, volta a ser 12 e o 12 chega aqui. Pronto. Tu fez todos os cálculos possíveis do paralelo. Tu sabe a corrente total, tu sabe a corrente e a DDP em cada uma das resistências. Agora, Chay, olha aquela tua pergunta de antes, né, que nós vamos anotar na OBS complementar aqui, mas não precisaria. Qual dessas lâmpadas brilharia mais? O que eu te disse antes? Se tu quer saber qual lâmpada brilha mais, calcula a potência. Por potência, tu nunca erra. Essa lâmpada aqui, ó, é a menor, né? A menor resistência. E essa é a maior. Tá, qual é a potência dessa aqui? A potência dessa aqui é 6 vezes 36. E qual é a potência da maior? É 2 vezes 36. Então, aquilo que eu expliquei para vocês antes do chuveiro. No paralelo, quem que é o mais potente? O maior ou o menor? O menor. Quanto menor for a resistência, mais potência ela tem. Porque a DDP é sempre a mesma. E aí a menor resistência ganha mais corrente. Por isso que no paralelo a menor brilha mais. E no série é o contrário. A maior brilha mais. Então vamos fazer a observação complementar aqui, ó. O menor resistor, tu vê que antes era maior, né?
o menor resistor recebe a maior corrente e dissipa com 2 S's a maior potência. Então, como é que fica o esquema do paralelo? A resistência pequena recebe a maior corrente e dissipa a maior potência. Então, gravem. No série é bom ser grande. No paralelo é bom ser pequeno. Quanto menor for a resistência, mais corrente ela ganha, mais potência ela dissipa. Sor. Beleza? Sor. Oi, pode pedir. Tá, então a que brilharia mais seria a que tem 6, é isso? Isso. A de 6 ohms é a que mais vai brilhar. Tá. Beleza? E Tá, espero que todo mundo tenha copiado aí, porque agora nós vamos ver o misto. O que eu quero que vocês gravem no cérebro de vocês, tá? Depois, porque eu não vou ter como voltar depois. Observem isso aqui, ó. Na hora que eu fui calcular a corrente de cada resistor, eu pensei, bom, isso aqui é uma associação em paralelo. Qual é o objetivo do paralelo? Manter a DDP. Como a DDP é 36 volts, todo mundo ganhou 36, e aí foi só dividir. 36 por 6, achei a corrente aqui, 36 por 9, a corrente aqui, 36 por 7, a corrente aqui. Só que eu fiz isso porque isso aqui é uma associação simples. Isso aqui é só paralelo. Tá? Gravem bem isso. Mudem a página, vamos para o misto. O que me diz que isso aqui é misto? Como é que eu identifico que isso aqui é uma associação mista? O que eu venho dizendo para vocês? O caminho da corrente. Se vocês não pensarem no caminho da corrente, vocês nunca vão entender circuitos. Então vamos lá. A corrente sai do positivo, começa a dar o seu passeio matinal. Quando a corrente chega aqui, o que ela encontra? Opa, um nó. Ela se divide em duas. Uma parte vai para o 3 e uma parte vai para o 6. Ela vai se dividir no meio? Não, porque as resistências são diferentes. A menor, ó, o 3 vai ganhar mais e o maior vai ganhar menos. É bom já ir sabendo tudo isso antes de fazer. Então, o que é isso aqui? O nó de entrada. O que é isso aqui? O nó de saída. Essa corrente que está vindo aqui do 3 e essa corrente que está vindo aqui do 6 vão se juntar. E elas vão voltar a valer a corrente total. Né? Se aqui está saindo 6 amperes, aqui volta a valer 6 amperes. Então, essa resistência de 4 e essa resistência de 3, elas estão recebendo a corrente total. Então, isso é uma associação mista. Esse 6 e esse 3, eles estão em paralelo. Mas esse 4 e esse 3, eles estão em série. Como é que eu sei isso? Esse 6 e esse 3 recebem uma parte da corrente. E esse 4 e esse 3 recebem a corrente total. Então, agora eu tenho que fazer uma coisa muito importante, que se chama reduzir o circuito. É isso que eu tenho que ensinar para vocês agora, até o final da aula. Como é que você reduz o circuito? Depende. Cada circuito tem um jeito diferente. Tem que ir pegando a manha. Nesse circuito, o que a gente vai fazer? Começa pelo paralelo. A gente sabe que entre o 6 e o 3 existe uma resistência total equivalente. É aquilo que eu falei para a Carol antes na associação em série. Para a corrente, não existe o 6 e o 3. Para a corrente, essas duas elas valem uma resistência só. Então, como aqui são só duas, o que é mais fácil fazer? Multiplica e divide pela soma. Então, a resistência total vai ser 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Vocês viram antes que vai dar 2, né? Porque é 18 dividido por 9. Então, o que é muito importante? Não errem por preguiça.
redesenha o circuito. Fazer ele pequenininho aqui, não precisa fazer grande, tá? Não existe mais a resistência de 6 e a resistência de 3. A resistência de 6 e de 3, elas equivalem, por isso que se chama resistência equivalente à resistência total. Elas equivalem a uma de 2. Aquela resistência de 4 continua existindo e aquela resistência de 3 continua existindo. Então, o que vocês têm que notar? Cara, o circuito era misto. Esse circuito misto acabou de virar um circuito simples, né? Esse circuito aqui não é igual àquilo que a gente fez antes, lá no primeiro. O que virou isso aqui? Uma associação em série. O 2, o 4 e o 3 estão em série. Todo circuito misto, depois de resolvido, ou ele vira uma série ou ele vira um paralelo. A maioria dos circuitos mistos viram série, tá? Mas tem alguns raros circuitos mistos que vão virar um paralelo. Tá, beleza. Depois disso, o que eu faço? Acho a resistência total. Cara, no série, não precisa nem se estressar, né? Eu sei que no série é uma soma. Então, no dia da prova, eu não perco meu tempo. Vou direto para o URI, porque eu sei que no série é só somar. Qual é o U do circuito? O U do circuito é 27 volts. Então, o U é 27. Qual é a resistência do circuito? Ah, tem que somar. 2 mais 4 mais 3. 9. A resistência é 9 vezes a corrente. Quanto vale a corrente? A corrente vale 3 amperes. Beleza? Beleza. Até aqui, o exercício é considerado fácil, tá? A galera não tem muita dificuldade em achar a resistência total, em fazer a corrente. Olha só, após esta breve interrupção, o que é importante aqui, ó? Eu tinha desenhado aqui para vocês o circuito equivalente, né? Tinha um circuitinho aqui, positivo e negativo. A gente tinha visto que aquele 6 e aquele 3 valia 2 ohms. Aí aqui eu tenho 4 ohms, aqui eu tenho 3 ohms. Beleza. Nossa, ficou uma lasanha, tudo bem. Então aqui eu tenho 4 ohms, aqui eu tenho 3 ohms. E aí a gente tinha visto que isso aqui tinha virado uma associação em série. Tá. Aí eu tinha calculado aqui que a corrente valia 3 amperes. Aí agora vamos fazer o caminho do 3 amperes. Aí agora que o bicho pega. Então, o 3 amperes sai do positivo e começa a passear. Quando ele chega aqui, ele encontra um nó. Então aqui ele vai se dividir para o 13 e para o 6. E agora, como é que eu faço? Agora que tá o pepino. Pode falar, Chay. Não sou eu, senhor. Não sou eu. Não, mas qualquer um pode falar, né? Porque agora que é o truque. Agora que é o momento da verdade. Agora que a porca torce o rabo. O que tu faria, Chay? Eu ia chorar. Engatei. Não! Olha a confusão agora, tá? Não copinho que eu vou fazer agora. Você se lembra o que eu fiz antes no paralelo? Qual é o objetivo do paralelo? Manter a voltagem. Manter a DDP. Qual é a DDP? 27, né? Uhum. Tá, então eu chego aqui e digo, então aqui tem 27, aqui tem 27. Não copia, não copia. Olha só. Quanto é que é 27 dividido por 3? 9. Sim, daí Jesus Cristo, é o milagre da multiplicação dos amperes. Entrou 3, e aí aqui tem 9. Mas como, né? É óbvio que isso está errado. Qual é a grande cagada, gurizada? A grande cagada é o seguinte: o circuito misto, ele tem características de série e de paralelo. Por isso que esse desenho aqui, ó, esse desenho que eu fiz aqui, até vou reformar ele e deixar ele mais bonitinho, ele é fundamental. O que vocês perceberam? Essa associação mista virou uma associação em série, né? Sim. Numa associação em série, a DDP se divide. Quem que é o 6 e o 3? O 6 e o 3 é esse 2 aqui, né? Então, olha que bonitinho. Tu vem trabalhar aqui, ó. O 3 amperes sai daqui. Aí, olha o que eu ensinei vocês. O 3 amperes passa no 2.
Quando é que é 3 vezes 2? Se eu multiplico, né, URI, eu acho a DDP, eu acho a queda de tensão. Então, 3 vezes 2, aqui eu tenho 6 volts. Né? Não precisa fazer de tudo, tá? Mas eu vou fazer para conferir. Ó. Aqui vai ter 3, né? 3 vezes 4, aqui eu tenho 12 volts. Aqui eu vou ter 3 também. 3 vezes 3, aqui eu tenho 9 volts. Como é que eu sei que eu estou certo? Se tu somar 12 mais 9 mais 6, dá os 27. Esse resistor de 13 e esse resistor de 6, eles são esse resistor de 2. Então, eles têm a mesma DDP? Sim, eles têm a mesma DDP, é um paralelo. Mas não é a mesma DDP do circuito. Porque esses 27 volts se dividiram em 12, em 9 e em 6. Então, a DDP do 6 e do 3 é a mesma DDP da equivalente. Então, aqui eu tenho 6 volts e aqui eu tenho 6 volts. Esses 6 volts aqui, ó, da equivalente, é que vem para cá e para cá. E não a DDP total do circuito, porque isso é um circuito misto. Aí agora, olha como fica bonitinho. Quando é que é esse 6 volts dividido por 3? 6 dividido por 3 é 2 amperes. Então, aqui eu tenho 2 amperes. Quanto é que é esse 6 dividido por esse 6? 1 ampere. Ah, quanto é que é esse 1 mais esse 2? 3, né? E aí, olha só, o 3 amperes se dividiu, o menor ganhou mais, né? A resistência menor ganhou 2 e a resistência maior ganhou 1. E aí a soma desses dois é o 3. Aí esse 1 e esse 2, eles voltam a se juntar. Então aqui volta a valer 3 amperes. O 3 amperes passa pelo 4, o 3 amperes passa pelo 3 e o 3 amperes chega aqui. Isso é uma associação mista. Esse é o truque do misto. É não achar que todos os resistores têm a mesma voltagem, porque é um paralelo. Copiem aí, vamos lá. Se tiverem alguma dúvida aí, podem pedir, por favor. Depois de copiar isso, vocês vão ter que pegar o verso da folha. Bacana ali para ver o 2 e o 1. Tu fez URI, né? Tu fez o... Sim, é tudo URI. Tudo URI, tá. Tudo URI, né? Eu faço URI para descobrir a voltagem, tu faz URI para descobrir a amperagem, é sempre URI. Da onde que saiu esse 6 aqui, ó? Do 3 vezes 2, né? Do URI. Corrente vezes resistência. Da onde que saiu esse 2 aqui? Também do URI. Aí eu dividi a DDP pela resistência. Beleza? Então tá, vou limpar. Peguem o verso da folha aí. Existe uma coisa muito importante em circuitos complexos, tá? Chamada técnica dos nós. Nem todos os professores ensinam essa técnica, porque realmente ela é meio complicada, tá? Então, olhem só. Para mim explicar essa técnica dos nós, eu vou usar exatamente o mesmo circuito que eu usei antes, tá? Então, nós vamos copiar aqui, ó. Outra coisa boa é aprender a copiar circuito rapidinho, né? Não precisa ficar fazendo com régua, tá? Tem gente que faz os riscos com régua, faz... Aqui, ó. Mesmo circuito de antes, ó. Copia aí no verso da tua folha. Era uma associação assim, uma assim, aí faz o risco para cá, faz uma que tinha aqui, uma que tinha aqui, né? Podem botar de título aí no verso da folha técnica dos nós. O que vocês precisam entender dessa técnica? Tu não precisa usar isso sempre, tá? A técnica dos nós, ela é usada quando tu não consegue resolver o circuito, quando o circuito é complexo. Os do Enem e os da URGS, a maioria são complexos, tá?
Vocês viram que aqui tu tinha uma resistência de 3, aqui tu tinha uma resistência de 6, aqui tu tinha uma de 4, aqui tu tinha uma de 3. E nesse circuito era bem fácil de ver que esses dois aqui estão em série, porque recebem a corrente total, e esses dois estão em paralelo, que recebem a corrente dividida. Como é que funciona a técnica dos nós? A técnica dos nós, tu não precisa pensar. Ela vai te dizer o que está em série e o que está em paralelo de maneira automática. O próprio nome diz, a técnica dos nós, consiste em nomear os nós. Então, na técnica dos nós, tu sempre tem que começar chamando o positivo de A e o negativo de B. Se tu não fizer isso, vai pro saco, tá? A coisa mais importante da técnica dos nós é começar chamando o positivo de A e o negativo de B. Aí tu começa a andar pelo circuito, ó. Faz o caminho da corrente. Sai do positivo, começa a andar, começa a andar, começa a andar, começa a andar. Aqui é o nó? Sim, é o nó. É o primeiro nó, é onde a corrente se divide. Esse nó é o nó A. Por quê? Porque daqui até aqui o fio é livre. Quando o fio for livre, o nó não muda de nome. É muito importante também entender isso para depois identificar os curtos-circuitos. Então, saiu do A, o fio é livre, esse é o nó A. Isso aqui é nó? Não. Cuidado para não confundir curva com nó. Nó é o lugar onde a corrente se divide ou se junta, né? Nó de entrada, nó de saída. Isso aqui não é um nó, isso aqui é uma curva. Aqui também é uma curva. Aqui é o nó de saída. Então, tu tem que marcar esse nó. Se aqui é o A e lá no final é o B, então esse é o nó C. Continua andando. Não é nó, não é nó, não é nó, não é nó, não é nó. Acabou. Então, esse circuito só tem, né, do A para o C. Agora, tu monta o circuito numa linha reta. Ó. A linha reta sempre vai ser assim. Ó. Tu sai do A e tu vai até o B. No meio, tu coloca os nós que tem. Aqui só tem um, que é o C. Vai ter circuitos que vão ter o C, o D, o E. E agora tu começa a pensar assim, ó. Do A para o C, quantos caminhos existem para ir do A para o C? 2, né? Tem um caminho que vale 6 e um caminho que vale 3. Quando tu tem 2 caminhos para fazer o mesmo nó, isso é uma sucessão em paralelo. Então, a própria linha que tu fez aqui é um caminho, ó, que vale 3. Aí tu tem outro caminho que vai do A para o C, que vale 6. Quantos caminhos vão do C para o B? Um, tá vendo? Só tem um caminho que vai do C para o B. Então, tu tem aqui do C para o B uma resistência que vale 4 e uma resistência que vale 3. Pronto. Aí é fácil, bem fácil de ver agora, né? Que o 6 e o 3 estão em paralelo. Aí a gente viu antes que o 6 e o 3 em paralelo dá 2. E aí depois eu tenho 4 e depois eu tenho 3. E aí era só somar. Beleza? Copinha aí, por favor. Já vou começar o exemplo 2 aqui. Ó. Vou fazer uma coisa um pouquinho mais complicada agora. Tá, não vou complicar tanto também, né? Senão... Assim tá bom. E mais uma assim para ficar bonitinho. Já vão copiando aí, por favor. Vamos colocar aqui, esse vale 3, esse vale 3, esse vale 6. Aí esse vale 3, esse vale 6, esse vale 1. Beleza? Copiaram? Sim. Sim. Ótimo.
Então, olha só. Presta atenção em mim. Como que eu vou resolver isso aqui agora, tá? Esse circuito já não é tão simples. Só que aqui não tem pega-ratão, não tem nenhum curto-circuito. Então, quem tem experiência com eletricidade resolveria esse aqui sem usar a técnica dos nós. Mas, se tu usar a técnica dos nós, é aquilo que eu te falei, tu não precisa pensar. A técnica dos nós é como se fosse uma muleta, tá? Sempre vai dar certo, desde que tu use ela de maneira correta. Então, como é que é a técnica dos nós? Eu começo chamando o positivo de A e o negativo de B. Se eu não fizer isso, vai dar tudo errado. Começa a andar pelo circuito. Aqui é o nó? Sim, aqui é o nó. Que nó que é esse? Esse nó tem que ser o nó A, porque daqui até aqui o fio é livre. Já vou mostrar para vocês aqui um pouquinho um curto-circuito, aí vocês vão ver como isso é importante. Continua andando, tá? Agora vocês viram que tem dois caminhos, né? Eu posso ir por aqui ou posso ir por aqui. O ideal da técnica dos nós é sempre fazer a moldura externa primeiro, tá? Sempre faz por fora primeiro. Mas se vocês forem por aqui, não vai dar errado. Mas o melhor, o jeito mais didático é sempre ir por fora. Vocês entendem melhor. Tá, então eu vou vindo por aqui. Aqui é um nó. Sim, a corrente se divide em dois. Então esse nó é C. Aqui é nó? Não, é uma curva. Aqui é nó? Não, é uma curva. Cuidado que tem gente que nessa técnica vira os loucos dos nó, começa a botar aqui tudo é nó. Nó é onde se divide ou onde se junta. Aqui é nó? Sim, aqui é nó, porque aqui todo mundo vai se juntar. Que nó que vai ser esse aqui? Esse vai ser o nó D. O que eu faço agora? Uma linha reta. Vou do A até o B. Sempre a mesma coisa. No meio, coloca os nós que eu achei. Eu achei o nó C e achei o nó D. Beleza. Do A para o C. Vai na sequência, ó. Quantos caminhos vão do A para o C? Tem uma resistência que vai do A para o C, que vale 3. Tá, então, tem uma resistência do A para o C que vale 3. Bota ela aqui no caminho que tu fez. Só que agora tem uma que vai do A para o D, tá vendo? Essa que vai do A para o D, ó, ela segue a sequência aqui ou ela tá pulando? Ela tá pulando. Então, quando pula, tu deixa para depois, porque não pode ter cruzamento de fios. Primeiro tu faz a sequência, depois tu volta e faz os pulos. Então a minha sequência agora é do C para o D. Quantos caminhos vão do C para o D? 1, 2. Tem um caminho aqui, ó, que vale 6. Então, tem um caminho do C para o D que vale 6. E tem um outro caminho que vai do C para o D, ó, que é uma de 3 em série com outra de 3. Então, se é uma série de 3 com 3... para não perder tempo, eu já vou botar que essas duas aqui equivalem a uma de 6. Então, eu tenho outro caminho que vai do C para o D, que vale 6. Existe uma resistência de 1 que vai direto do D para o B. Tá, então, direto do D para o B tem uma que vale 1. Agora eu volto e faço os pulos. Tem uma resistência que vai direto do A para o D. Então, essa resistência agora que vai do A para o D, eu posso fazer ela por baixo, posso fazer ela por cima, como vocês quiserem. O importante é que os fios não se cruzem. Eu vou fazer aqui por baixo, porque por cima ficou apertado. Então, ó, tem uma que vai direto do A até o D. Quanto que ela vale? 6. Pronto. Agora o exercício está resolvido. Como que tu começa resolvendo o exercício? Sempre pelo miolo, ó. Esse 6 está em paralelo com esse 6, tá vendo? Esse 6 aqui, ó, ele está em paralelo com quem? Ele está em paralelo com todo mundo, com toda essa galera aqui, ó. Tem perguntas teóricas sobre isso, tá, pessoal? Por exemplo, assim, ó, esse 6 está em paralelo com esse 3. Verdade ou mentira? Mentira. Esse 6 não está em paralelo com esse 3. Porque esse 3, antes de ele estar em paralelo com esse 6, ele está em série com o resultado desse 6 com esse 6. Por isso que tu tem que começar resolvendo pelo miolo. Então, o que a gente viu? Quando é igual, divide por quantas tem. Então, quando são duas iguais, é só dividir por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, essas duas de 6 equivalem a uma de 3. Então, o que eu faço agora? Eu posso ir até redesenhando o circuito, para ficar bonito. Canetinha aqui, ó. Então, vamos. Então, eu tenho uma resistência de 3.
Essas duas aqui de 6 equivalem a uma de 3. Então, essas duas de 6 vão equivaler a uma de 3. E aqui ficou aquela de 1 sozinha. E esse 6 aqui, ó, ele está entre as duas de 3, né? Então, aqui eu tenho 6. Tá, então agora o que eu sei? Que esse 3 e esse 3 estão em série, então eu tenho que somar, que dá 6. E aí esse 6 está em paralelo com esse 6. Aí 6 em paralelo com 6 fica 3. Então o que sobrou desse circuito? Uma resistência de 3 em paralelo com uma de 1. Então 3 com 1, 4. Sacaram? Isso é a técnica dos nós. Eu quero fazer mais um. E aí, tá liberado. Podem almoçar faceiros daí. Esse 4 já tá na mesma linha do 3 e 1? Sim. Ah, tá. Deixa eu apagar o de cima aqui enquanto vocês estão copiando de baixo. Vamos fazer um bem parecido agora, tá? Só que agora eu vou fazer um com um curto-circuito, para vocês verem a diferença. Então agora copia aí. Bem parecido, ó. Positivo, negativo. Aqui vai ter uma assim. Aqui vai ter outra assim. Depois vai ter outra assim. Nem antes, ó. Aqui tinha uma de 6. Aqui tinha outra. Só que agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou acrescentar um fio aqui, ó. Vou mudar um pouco alguns valores para não dar número com vírgula, tá? Aqui é 3, aqui era 6, aqui era 1, aqui é 6. Então agora vamos botar aqui 6 e aqui 3. Mudei um pouquinho. Tá. Então olha só agora. Quem ainda não copiou, só presta atenção aí. Para de copiar, só para prestar atenção, daí copia depois. Olha só. Técnica dos nós. Vamos fazer os nós. Desculpe. O positivo é o A, o negativo é o B. Começa a andar, aqui é nó. Que nó que é esse aqui? O A, porque o fio é livre. Continua andando, aqui é o C. Agora aqui é o nó, tá vendo? Aqui não é mais uma curva que nem era antes, né? Porque agora a corrente se divide. Então, que nó que é esse aqui? É o D. Aqui não é nó, é uma curva. Aqui não é nó, é uma curva. Aqui é nó. Que nó que é esse aqui agora? Ah, olha só. Existe um caminho livre que vai desse nó para esse nó aqui, né? Esse fio aqui não tem resistência. Quando existe um caminho livre, o nó não pode mudar de nome. Então, esse nó aqui também vai ser o D, e aí aqui eu tenho outro nó também, né? Só que, de novo, o caminho é livre. Então, esse nó também é o D. Se vocês estão entendendo essa técnica dos nós, que eu espero que vocês estejam entendendo, a técnica dos nós consiste em nomear a DDP. Eu estou dando nome para DDP, porque eu começo chamando positivo e negativo de A e de B. E vocês viram pela aula anterior que só existe corrente se existir DDP. Olha esse resistor de 3 aqui, tá vendo? Esse resistor de 3, ele está entre dois nós de mesmo nome. Ele está entre D e D. É como se ele tivesse ligado no positivo e no positivo, ou no negativo e no negativo.
Esse resistor de 3, ele não tem DDP, ele faleceu. Ele está numa coisa chamada CC. O que é CC? Curto-circuito. Ele entrou em curto-circuito. Se ele for uma lâmpada, ele vai ficar apagado. Existe uma máxima que diz assim, ó, a corrente sempre escolhe o caminho do fio livre, tá? Se tu der 2 opções para a corrente, tá? Pensem a corrente chegando aqui, ó. Quando a corrente chegar aqui no D, ela tem 2 opções de caminho. Ela tem um caminho com uma resistência e um caminho livre. Se tu der uma opção para a corrente que o caminho for livre, a corrente vai escolher o caminho livre. Então esse resistor de 3, ele não vai funcionar, ele está em curto-circuito. Pronto. A técnica dos nós, inclusive, te mostra o curto-circuito. Agora é só fazer uma linha reta, ó, segue o protocolo. Eu saí do A e eu fui até o B. O que eu tenho no meio? O C e o D. Quantos caminhos vão do A para o C? Um caminho vai do A para o C, que vale 3. Então eu tenho um caminho indo do A para o C, que vale 3. Olha agora como mudou o circuito. Ó. Quantos caminhos vão do C para o D? Um caminho vai do C para o D e o outro caminho vai do C para o D. Tu vê, ó, esse resistor de 6 aqui, ó, e esse resistor de 6 aqui, ó, eles estão em paralelo, porque eles estão indo para o mesmo nó, do C para o D, do C para o D. Então eu tenho um caminho aqui que vale 6 e tenho outro caminho aqui que também vale 6. E aí do D para o B eu tenho uma resistência que vale 1. E aí, claro, eu continuo tendo aquela que vai do A para o D, que vale 6. Né? Então, continua existindo aquela do A para o D, que vale 6. Acabou dando a mesma coisa que antes. Ó. Esse 6 e esse 6 estão em paralelo, né? Que fica 3. Aí, esse 3 está em série com o outro 3. Então, vai ficar uma de 3 aqui, uma de 3 aqui. Esses dois 3 estão em série, mas estão em paralelo com aquele 6 de baixo. E aí aqui eu tenho 1. Aí eu vou ter, né, 3 em série com 1, que dá 4. Entenderam, gurizada? A técnica dos nós é uma coisa que tem que ser treinada, tá? Tem bastante exercícios aí para vocês fazerem no tema. A aula que vem é uma aula praticamente igual, tá? A aula que vem é uma aula de geradores, e aí o gerador é um complicador do circuito, mas a gente vai continuar fazendo os circuitos. Mas é muito importante que vocês peguem essas técnicas fazendo os exercícios, tá? Então essa aula é uma aula um pouco diferente. Eu preferia que vocês não esperassem uma semana para fazer esses exercícios, tá? Tentem hoje fazer um resumo e dar uma estudada mais forte hoje para fixar isso que vocês acabaram de aprender. Se vocês esperarem muito, pode ser que vocês se esqueçam dessas técnicas. Beleza, gurizada? Era isso a aula de hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui disponível. Podemos fazer mais uns circuitos juntos, mas o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Assistam os vídeos e me mandem perguntas. Tchau, obrigada. Valeu, obrigado, bom almoço, boa tarde. Igualmente.